Hi, I'm MC and this is High English Class 7 Part 2. Today we're going to practice how to turn singular sentences into plural sentences. Entendeu o que eu falei? Então, como transformar frases no singular em frases no plural? Nessa aula nós vamos aplicar a regra do funil que você viu na parte 1 da Class 7. Essa regra é a forma mais eficaz de você transformar qualquer substantivo do singular para o plural em inglês. E ela consiste em, primeiro, você aprender as 3 regras básicas de plurificação do inglês. E segundo, é você passar cada substantivo que você quer transformar em plural por cada uma dessas 3 regras. E dessa forma, se ela não se encaixar em nenhuma das 3 regras, então o seu substantivo, a forma do plural dele, é formada pelo S. Bem simples, né? Além da regra do funil, nós vamos aprender quais mudanças acontecem numa frase quando você transforma ela para o plural. E tudo isso com explicações bem fáceis, para que seja tranquilo você aprender a falar inglês com confiança. Você quer consistência? Então, se você já é inscrito do canal High English Class, clica no sininho que tem aqui em cima ou em algum lugar aqui embaixo, para que você ative as notificações. Isso permite que você receba uma notificação cada vez que uma nova aula é disponibilizada. E isso te ajuda, porque assim você não perde matéria nenhuma. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Basta clicar nesse botão que tem aqui embaixo, esse botão vermelho, e aí também clicar no sininho para ativar as notificações. Fica comigo até o final dessa aula, porque a High English Class preparou um presentinho muito legal para você. E no final eu te conto qual é. Mas com certeza isso vai te ajudar muito a falar inglês com confiança. Are you ready? Nessa aula a gente vai ter 3 quadros diferentes. Você pode pegar caneta e papel e começar a praticar junto comigo. Então a gente vai transformar essas frases em the affirmative sentence first. Então primeiro as frases afirmativas. Depois a gente vai ter um outro quadro com negative e um outro quadro com interrogative sentences. Você pode começar a colocar essas frases já no plural, elas estão no substantivo, e eu vou te dar um instantinho para você arriscar e ver como elas ficam no plural. Vamos conhecer as frases? It is a new watch. She is an Italian housewife. He is a member of the African community. Então, a new watch é um relógio novo. An Italian housewife, ela é housewife é uma occupation, né? Não é exatamente uma profession, não é uma profissão, mas é ser dona de casa ou cuidar da casa, e é uma ocupação. Então, ela é uma dona de casa italiana. And he is a member of the African community, da comunidade africana. Ele é um membro da comunidade africana. E aí, como é que ficam essas frases no plural? Então, o que você colocou aí? Será que bate com o que eu coloquei? Vamos analisar. Primeiro a gente vai aplicar a regra do funil. Lembra? São 3 regras básicas de plurificação que tem a ver com as letras do final de cada substantivo. Então vamos começar de trás para frente, para a gente poder aplicar a regra do funil que você já conhece primeiro. O watch, que quer dizer relógio, mas relógio de pulso, tá? Não de parede, porque aí é clock e não watch. Então, watch termina com CH. Lembra da regra número 1? Quando a palavra termina com O, S, SS ou double S, tanto faz, SH, CH, X ou Z, qualquer uma dessas letras ou 2 letras do alfabeto, o plural é com IS e não com S simples. Então, o plural de watch é watches, como a gente viu na parte 1 dessa aula. O plural de new não teve nenhuma mudança, é new mesmo. Mas por quê? Eu não diria em português novos relógios ou relógios novos? Por que em inglês não tem mudança? Porque new, assim como o oposto de new, old, novo ou antigo, velho,
são adjetivos, ou seja, expressam uma qualidade do relógio. Toda palavra em inglês que é um adjetivo ou que funciona como um adjetivo, ou seja, que naquela frase ou expressão está dando qualidade a alguma coisa, algum objeto, algum lugar, alguma pessoa ou profissão, qualquer adjetivo em inglês não tem modificação entre plural e singular. Então a mesma coisa que você põe no singular, new, você põe no plural, new. Então, new watch é um só, um relógio novo. New watches são 2 ou 3 ou mais relógios novos. Mas o new, o adjetivo, não sofre nenhuma modificação. A é o artigo, né, que a gente sempre usa em inglês antes de palavras no singular. É um artigo obrigatório antes de substantivos no singular. O a também não foi para o plural. Você sabe por quê? Acho que eu acabei de responder, né? Porque o watches não está mais no singular. Então eu digo um novo relógio, mas eu não vou dizer novos relógios. Não ficaria legal nem em português, nem em inglês. Então a regra para os artigos é a ou an é obrigatório antes de uma palavra no singular, como a watch ou an Italian housewife, porque é uma dona de casa só, mas não dá para eu colocar no plural nem o a, nem o é, eu não ponho nada. Fica vazio o espaço. E aqui a gente chegou na parte inicial da frase, que são o pronome it e o verbo to be. O pronome it, que normalmente a gente traduz por isso ou este, dependendo, né, dessas traduções, poderia ser o plural do pronome it é they. Por quê? Porque they é o plural para qualquer pronome ou qualquer nome que indique uma terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa na conversa? Não é nem quem está falando, nem quem está ouvindo dentro da conversa. É de quem eu estou falando. Então eu estou falando de um relógio novo. Não é nem de mim, MC, nem de você. Eu estou falando de um relógio. Então é uma terceira pessoa. É uma terceira figura dentro da conversa. E aí, o it, quando essa terceira figura não tiver identidade sexual, não for nem do sexo masculino, nem do sexo feminino, nem tiver uma orientação sexual definida, ou tiver uma identidade sexual, mas eu não a conhecer, como por exemplo um gato que eu não consigo distinguir se é fêmea ou macho, ou um cachorro que está passando na rua e que eu não conheço, e aí eu não sei se é masculino ou feminino. E o plural de it, ou de qualquer terceira pessoa, se forem 2 relógios, ou 2 pessoas, ou 2 livros, ou 2 lugares, vai ser sempre they. O plural do verbo to be, is, é ou está, é sempre are. Estão ou são, depende do sentido. Aqui é o verbo ser, né? So, it is, isso é, e they are, eles são, ou essas coisas são. Deu para entender as mudanças do plural nessa primeira frase? E aí, como é que ficou a sua? Coloca para mim a sua resposta original e aí o que você viu de diferente, ou já tá tudo certinho, você já sabia que o plural era assim? Põe para mim no comentário para eu saber o que você já sabe de plural, ou o que você aprendeu. Vamos para o segundo exemplo na afirmativa. She is an Italian housewife. Então, ela é uma dona de casa italiana. Como é que ficou o seu plural? O meu ficou they are Italian housewives. Vamos começar de novo aplicando a regra do funil? De trás da frase para frente, para que a gente possa pegar o substantivo primeiro? A segunda regrinha de purificação em inglês diz que substantivos que terminam com F, letter F, or FE, o plural deles é substituir o F ou o FE por VES. Então, housewife se torna housewives. VES. Lembrou disso? Italian é uma qualidade dessas donas de casa. Elas são de nacionalidade italiana.
E como qualquer nacionalidade, cor, tamanho, modelo, como qualquer característica, como qualquer adjetivo, essa palavra não sofre qualquer mudança, ela não vai para o plural. O plural de Italian é Italian, porque o plural de qualquer adjetivo em inglês é sem sofrer nenhuma mudança. Italian housewife in the singular, Italian housewives in the plural. O artigo a, como você já sabe, não passa para o plural, nem o an. Então, an Italian housewife in the singular becomes, or turns in, transforms, is transformed, better, in Italian housewives. Esse é o plural. E she is, o pronome she, ela, para terceira pessoa, para coisas do sexo feminino ou de orientação sexual feminina. Is é o verbo to be. Então, ela é, no plural fica exactly, they are. O mesmo que o it. E nosso último exemplo, he is a member of the African community. Começando também de trás para frente, a gente percebe que community, vamos passar pela primeira regrinha, não termina com O, nem com S, nem dois S, nem SH, nem CH, nem X, nem Z. Então, eu não vou colocar o ES, como eu pus no watch, for example. Também não termina pela segunda regrinha, com F, E or F, né? Então, o plural de community não vai ser com VES. Segunda regra. E a terceira regra, você lembra qual era? É isso aí. Consoante antes da letra Y no final da palavra. Então, todo substantivo que terminar com consoante mais Y, o plural dele vai ser substituir o Y por I e depois colocar o ES. So, substitute Y for I, E, S. Got it? Pegou? Então, e o restante da frase? African é a característica da comunidade. É uma comunidade africana, é a nacionalidade dessa comunidade. Então, como toda característica, não vai haver modificação. O adjetivo não muda. African community in the singular, one. African communities in the plural, two or three or more communities. Bom, member é um outro substantivo. Então, essa frase tem dois. Tem a community, a comunidade, e tem o member. Qual é o plural de member? Como você pode ver, ele é feito só com S. Por quê? Porque se eu passar essa palavra member por todas essas regrinhas que a gente já revisou, ela não se encaixa em nenhuma delas. Ela não termina com O, S, 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 SH, CH, X or Z. I'm sorry. Ela não termina com F, E or F, que é a regra 2, e ela não termina com consoante mais Y. Aliás, ela nem termina com Y, ela termina com R. Então, o plural de member é members. Of, que é a preposição de, né, como membro de alguma coisa, faz parte de alguma coisa, também não tem mudança. O plural do artigo de é o mesmo, não sofre nenhuma modificação. He is se torna they are. They are members of the African communities.